Após ver os 2 filmes que foram colocados no YouTube pela Anglo-América, eu, como cidadão e morador de Santana, fiquei extremamente chateado, porque nesses filmes não contam a verdade, por que o Porto caiu. Tem uma série de colocações que são inverdades, e ninguém melhor que eu conhece por que caiu o Porto. Eu lembro para Anglo que o Porto, a primeira vez quando caiu, no dia 20 de outubro de 1993, eu era superintendente. Caiu na minha mão, eu era o chefe do Porto. E na ICOME eu já tinha aproximadamente 14, 15 anos de casa quando caiu. Então vou fazer um depoimento. Eu sou, mas a minha verdade é a verdadeira, é a única, porque é verdade. Eu não vou contar aqui nenhum fato que não seja extremamente verdade. E infelizmente vai ter que desmascarar a Anglo, porque a Anglo não está contando por que o Porto caiu. Eu vou explicar, e vou provar e mostrar, certo? Na ponta do lápis, por que o Porto caiu, que a Anglo não explica. Professor Sandrone, eu vou, com todo o respeito, eu vou dar umas explicações para o senhor. Quando nós entregamos o Porto da ICOME no 98, que ficou praticamente inalterado até a entrada da MMX, nós deixamos ele pronto para operar com uma capacidade teórica de 1.500 toneladas hora. Sobre isso daí nós tínhamos um limite de actuação que era 80% dessas 1.500, que dava 1.200 toneladas hora aproximadamente. Quando o Porto trabalhava comigo, eu baixei a taxa para 800 toneladas por hora. Por quê? Porque não adiantava colocar 1.500, 2.000 toneladas em um determinado espaço de tempo menor, porque na hora do vamos ver, certo, a gente não conseguia passar de 450 a 500 toneladas. Chuva, fecha porão, carga de carga, mudança de porão, do porão 3 para porão 5, tem que chamar a tripulação, aí a tripulação estava dormindo, a gente perdia muito tempo. Então a média nossa de embarque, era 450 a 500 toneladas. Por isso que não adiantava muito sobrecargar as esteiras. Nós carregávamos 4 navios por mês e a Anglo carregava 14, de 4 para 14. Nossos navios eram navios de 25, 30.000 toneladas, da Anglo eram de 45, 50.000. Então são coisas completamente diferentes. Vou falar mais uma coisa para o senhor. A rótula oeste caiu porque os navios da Anglo, quase todos eles, eram virados com a popa para o oeste para ter maior facilidade de sair. E aí entravam em operação os rebocadores, a Sinut, que também nós não tínhamos, e alguns barcos operados por vocês que tinham Baltrus. Então todas essas operações com propeller aumentaram rapidamente o desgaste, sobretudo a velocidade com que a Anglo atuava no porto. Então a Anglo, ela repotenciou o porto para 4.000 toneladas por hora. Aumentou os redutores, aumentou as correias. Mas as sapatas, as estacas que seguravam, certo, essas fundações dos afremes, as balsas, os flutuadores que seguravam a estrutura espacial, continuam os mesmos, é decir, somente maquiaram o porto e não foi feita uma reforma como devia ser feita. Então, vocês ultrapassaram qualquer limite de coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança que nós tínhamos, vocês simplesmente vocês omitiram ele. Não ficaram atentos que vocês podiam ter problemas por uso excessivamente do porto. As nossas cargas eram todas pontuais, desde que saía da moega de desembarque dos vagões hasta o porão do navio. Eram todas muito bem centralizadas, muito bem alinhadas, com pouco vazamento de correias. E o pátio
de estoque de minérios era muito bem balizado também. A gente não saía daquilo que estava estipulado. Quando vocês quebraram a recuperadora, vocês colocaram um minério onde vocês achavam que deveriam de colocar, em áreas não conformes. Isso acelerou a queda também da barreira, porque vocês desobedeceram qualquer norma de bom senso de utilização do porto. Com a mudança dessas cargas, essas montanhas de minério colocadas a bem placer, nós mudamos a cargas que eram pontuais, nós mudamos para cargas radiais. E o chão estava trincado. Eu já falei e volto a falar, que a água da chuva não penetra no subsolo, porque ela fica impermeabilizada pelo próprio minério sério. Mas onde tem uma trinca, a água sim, aí ela entra. E entra como se fosse uma cunha, a mesma coisa com lubrificante. Então você entra um lubrificante, uma cunha vertical e outra horizontal do talude. Aí eu tenho um rompimento. Professor Sandrone, o senhor sabia que em abril de 2012 a Delegacia Regional do Trabalho autuou 13 vezes a ANGLO? 13 vezes. E em uma delas está por escrito, bem claro na atuação, que os empregados dela correm a qualquer momento perigos de acidentes fatais. Parece que estavam adivinhando. E a ANGLO não se percebeu da gravidade, ou não se quis perceber da gravidade do problema, da chamada de atenção do Ministério do Trabalho. Então, eu lamento informar, não adianta dizer agora que foi um acidente natural, de natural não tem nada, foi tudo feito por causa dos propellers dos navios e a falta de zelo e a não observância de tolerância de segurança das instalações portuárias. E nessa colocação da Delegacia Regional do Trabalho, que adverte para a ANGLO que os trabalhadores estão expostos a ter um acidente fatal a qualquer momento, infelizmente nós temos que admitir que eles estavam cheios de razão. Infelizmente faleceram 6 trabalhadores nesse acidente, que tudo isso podia ter sido evitado se o coeficiente de segurança da ANGLO não fosse sido abusivo. Então, no dia 20 de outubro, era aproximadamente 1h da tarde, eu estava almoçando na minha casa quando me telefonaram pelo telefone interno. Naquela época nós não tínhamos celular, que o porto tinha caído. Eu achei que era brincadeira. Eu fui e verdadeiramente o porto estava embaixo da água. Eu fiquei assim, não sabia o que falar. Todo mundo me perguntava o que foi, e eu não sabia, porque verdadeiramente não sabia. Não estava entendendo mais nada. Aí comecei a desconfiar se era água em alguma célula, falta de anodos, algum parafuso que nós não tínhamos apertado, etc., lá nos nós. Não sei, passou tantas coisas na minha cabeça, mas eu entrei em parafuso. E aí, imediatamente chegou todo os executivos do grupo KM e não olharam para a minha cara. Eu achei que tinha sido demitido aquele dia, porque o porto tinha caído e todo mundo me estava colocando a culpa em mim, que eu era o único culpado. E assim ficou nessa situação de entrei em desespero, certo? E fiquei 2 dias nessa situação, até que um amigo meu, Leite, que era diretor da Citrec, ele mandou um colega dele, Paulo Barroso, para me ajudar, porque eu estava sozinho, estava eu e o gerente daquela época, Sérgio Eduardo Petri Marques, contra todos os executivos, nos colocando basicamente a culpa que nós tínhamos sido os culpados da queda do porto e, consequentemente, a paralisação da empresa. O Paulo Barroso chegou aqui, eu não conhecia de nome, e aí eu tive a oportunidade, me explicou algumas palavras de geólogo que não entendo muito, na época do terciário, quaternário, argila em descomposição, e falou uma palavra que hasta hoje nunca esqueço. Ele falou para mim: aqui nós tivemos um problema de fluidificação de camada.
aqui tivemos uma emulsificação de camada. Quando falou isso para mim também, não conseguia entender. Ele me mandou pegar umas amostras, levamos umas amostras de chão daquele solo para a oficina, colocamos em uns panos, apertamos, colocamos na centrífuga, e verdadeiramente era somente lama com água, argila praticamente, ou pedra, não tinha nada, era tudo uma lama em descomposição. E ele falou para mim: Manolo, se vocês não colocarem aqui uma manta aqui, uma malha, nessa beira, ou tu não colocar estacas pranchas, essa erosão vai parar lá no escritório, vai parar esta estação ferroviária. E eu não estava conseguindo muito entender ele. A verdade é que não estava conseguindo entender. E aquilo me foi falado e ele foi embora. E eu, verdadeiramente, eu agradeço muito ao Paulo por aquilo que ele me explicou. Eu tiro o chapéu para ele. É um engenheiro brilhante. Aqui na matéria de chão da bacia Marajoara, ninguém conhece mais que ele. Não adianta assim, não. Ninguém conhece mais que ele. É um camarada que, para ter uma ideia, alguns prédios em Belém estavam tombando, ele entrou por baixo, macaqueou, conseguiu estabilizar e estão aí até hoje. Então, uma pessoa que tem que ser levada em consideração. Eu não tive a oportunidade de analisar chão da Lua, que os representantes da Anglo, mas é um cara de uma capacidade brilhante. Bom, feito isso daí, a ICOME contratou a Superpesa, e junto com a Superpesa havia um engenheiro naval, Nicoletti. Também não conhecia o Nicoletti. Aí o Nicoletti me explicou: tu quer saber por que o porto caiu? Eu falei: só quero. Aí nós fomos no escritório, nós tínhamos todos os desenhos da Morgan e da Gomes Engenharia, feitos nos Estados Unidos, da construção do porto. Aliás, do ICOME, não? Mas basicamente do porto. E aí ele me explicou, fomos pegando página por página, e aí ele me mostrou. Está vendo aqui? Estava escrito, desenhado a nanquim vermelho. Oscilação máxima, 1 pé e meio por hora. E aí me explicou: Manolo, aconteceu o seguinte: essa estrutura espacial aqui, que suporta o ship loader, ela está apoiada nessas células, nessas balsas aqui, que é a mesma coisa que a fundação de uma casa. E ela se tem que mover ascendente ou descendente com carga axial, no máximo 1 pé e meio por hora. Não se pode mover mais, porque senão entra em colapso, plastifica, dá um nó, a estrutura amolda, fica aqui no chiclete, aí o chip loader que está lá em cima está solto, perde o equilíbrio e cai. E por que acontece isso? Aí acontece por vários motivos. Em primeiro lugar, porque quando caiu a barreira, formou uma onda, e essa onda, as células ficam aproximadamente 30 centímetros acima da água, a onda vai ver que tinha meio metro ou 45 centímetros, então nós colocamos um super peso em cima da célula, ela afundou. Mas a outra célula do outro lado não foi atingida pela onda, talvez por um remoinho, então uma sube e outra desce. E nessa oscilação dos flutuadores, a estrutura espacial ela plastifica, ela amassa, ela quebra. Ela quebrando, caiu o ship loader, perdeu o equilíbrio e o resto, acabou. Estamos falando de ship loader. Depois nós vamos ver que a parte externa do porto não tem nada a ver com o ship loader. A parte externa é um outro elemento que não tem nada a ver com o porto. Ele está atrelado no lado de fora. Bom, feito isso aí, a gente conseguiu colocar 30, 32 dias, colocamos o porto novamente para funcionar, fizemos alguns reforços e eles foram embora. E novamente no 97, 4 horas da tarde, não me lembro o mês, começou a cair o porto novamente. Aí me chamaram e fui. Aí eu vi, agora, os meus próprios olhos, como o porto estava caindo assim em forma de rodelas, e nós perdimos uns 3, 4 metros de porto. E aí, assim como começou a cair, também parou.
E aí foi na época que eu comecei a colocar estacas, umas estacas de secadeiras que eu tinha na serra do navio, mas a diretoria da ICOMI me mandou parar, porque era só gastar dinheiro e eles iam entregar a empresa logo. E no ano seguinte eles não queriam gastar nenhum centavo mais nessa recuperação. Bom, eu fiquei muito, se você quiser chamar, transtornado com o que a Anglo colocou nesses dois filmes no YouTube. Porque verdadeiramente o porto estava escrito que ia cair. Porque o uso abusivo das instalações, não respeitamos os critérios de segurança, só podia dar no que deu. A Anglo só estava preocupada com uma coisa: faturar e embarcar minério de qualquer jeito, a qualquer custo. E esse custo um dia passou uma fatura, que foi a queda, no dia 28 de março de 2013. Então, professor Sandrone, eu só queria que você me explicasse, porque eu hasta agora não entendi. Eu tenho fotografias aqui do ano 1947, quando a ICOMI ainda nem tinha pensado, certo, em se instalar. Então eu tenho à beira, o lado esquerdo do canal norte, praticamente uma linha reta. Mostro essas fotografias, tanto perto do Matapi como perto de Macapá, certo? Não tem nenhuma erosão. É exatamente, praticamente uma linha, uma perpendicular. Futuramente, onde começou a se instalar a ICOMI, logo seguidamente, começou a erosão. Começou a erosão por dois motivos. Hoje eu posso falar, porque depois que caiu comigo na minha mão, eu estudei durante 20 anos, todo dia, certo? Me procurando atualizar e saber o porquê. A formação da Bahia, dessa enseada, ela começou em 1962. Se você pegar fotografias do ano 1962, você já pode ver que já tem os inícios da formação de uma Bahia. Pouca, mas já tinha. E isso paulatinamente, ano tras ano, foi crescendo. E ninguém estava percebendo do que estava acontecendo diante de nossos olhos. E por que isso acontecia? Ninguém estava muito, não sei, a gente nunca se preocupou com isso. A gente não deu maior valor que aquilo que efetivamente estava acontecendo. O solo já ameaçava, dava sinais de fratura, apareciam trincas. Põe ver as fotografias. Mas nós não sabíamos interpretar. Um dia, nós tínhamos 3 bombas Worthington, e no pier fixo. 2 bombas de 40 cavalos, não, desculpa, 2 de 60 cavalos e uma de 40 cavalos. 3 bombas Worthington vertical de 8 metros. A missão dessas bombas era pegar a água do rio, jogar para a área, tratar para distribuir. Era aproximadamente 3,8 litros por segundo o tratamento. E de vez em quando faltava água porque as bombas não moviam o suficiente. A gente ia ver, as bombas estavam no seco, estavam cheias de lama em volta. E uma vez alguém falou para mim que não ficasse muito preocupado, que essa lama toda vinha em forma de desmanchada das cabeceiras do rio Amazonas, do rio Solimões, certo? No Peru, e que estava se depositando aqui nesse delta do Amazonas. Eu fiquei com aquilo na cabeça, tudo bem, não de maior importância. Passou-se algum tempo, alguns anos, talvez 3, 4 anos, não sei, houve um rapaz, um encarregado do porto, que falou assim para mim: o senhor já viu que quando entra e sai um navio, nós temos problemas com as bombas? E aí caiu minha ficha. Aí fui ver. Quando entrava e saía um navio, aí eu vi aquele rebujo de lama que era retirado da beira. E que, evidentemente, quando estava a maré baixando, ia tudo parar em cima das bombas. Isso foi o primeiro indício
de entendimento que eu tive que a aerossol era feita pelos propellers dos navios. Bom, aconteceu todos esses desastres de 93, 97 e 2013. E o que eu quero falar é o seguinte: tudo isso podia ser sido corrigido se houvéssemos dado ouvidos ao Paulo Barroso de colocar uma manta geotextil ou estacas para evitar que a erosão avançasse. Essas informações foram passadas para a Planave. A Planave, no relatório que foi deixado para a MMX, recomenda que sejam colocadas estacas e no mínimo em volta onde tem as fundações dos braços oscilantes e das sapatas da oscilação do pivote da correia. Nada disso foi feito. Então foi realmente um abuso, uma falta de entendimento total e um descaso por parte dos grupos que operaram no porto não ter escutado as reivindicações e os conselhos da Planave. Bom, eu tenho essas fotografias para mostrar aqui da fundação, quando foi começado a construir o porto. Fotografia de 1954, 53. Vamos ver aqui as fundações do porto. Buracos de 15, 20 metros, não tem nada de sílica metestável. Não tem. Porque aqui é um terreno duro, normal. Não tem. Podemos ver, tem N fotografias aqui. Onde que está a areia metastável? A sílica metastável? Não tem. É um solo normal. O que acontece? Com o uso seguido dos propellers dos navios, foi injetando água e fazendo túneis. O terreno ficou saturado. A chuva não tem muita importância, porque o terreno é selado pelo próprio minério. A água que cai não passa muito pouco para o subsolo. Fica na plataforma e escoa para o rio praticamente que imediatamente. Depois ver as N fotografias que tem aí, que a água não, ela fica empoçada. Ela não penetra. Por quê? Porque o minério sela o chão. Então eu queria entender, certo, de onde que tem essas areias metastáveis que não tem. Nós construímos, nós fabricamos essas areias. Como? Por causa dos propellers dos navios. Vou mostrar aqui para vocês o que acontece com um propeller indo em volta contra o talude. E não esqueçamos uma coisa, que aí tem no Teorema de Bernoulli, que como eu tenho uma dificuldade em passar a água pelas células, então o que acontece? O volume de água é o mesmo, em menos espaço, então consequentemente eu aumento a velocidade. Aumentando a velocidade, aumento o impacto. Tem um maior valor de cunha na beira e ele entra mais para dentro. E aí, evidentemente, nós temos uma fabricação de um queixo suíço e aí eu tenho um cizalhamento. Por que cizalhamento? Porque eu tenho um peso excessivo que foi colocado, minério em excessivo, certo? No porto. E aí a pressão P2 maior que P1, pronto, aí tem um rompimento de barreira que caiu e levou tudo. Essa é a verdade de porque o porto, as barreiras do porto caíram, certo? Ainda nós não chegamos na queda da estrutura do ship loader e do pier externo. Bom, agora vou deter uns minutos mais a queda do porto em si. Eu já repeti alguns instantes atrás que quando o projeto foi feito nos Estados Unidos pela Robbins e pela Morgan, eles colocaram bem nítido e claro que as células, os flutuadores, só podiam
se movimentar 1,5 pé por hora, ou seja, aproximadamente 450 milímetros por hora. Se não dividir 450 milímetros por hora, dividir por minutos, dá aproximadamente 8 milímetros por minuto, um pouco mais de um quarto. É uma oscilação bem pequena. Então isso daí sempre tem que ser respeitado. Por quê? Porque com a oscilação, ele sobe e desce devagar. Então as cargas axiais, umas descendentes e os flutuadores descendentes, umas cargas de compressão, elas se estabilizam onde? Estabilizam na estrutura axial, essa estrutura espacial de cantoneiras que está composta logo acima dos flutuadores. Elas estão feitas para subir e descer devagar. Elas não aguentam torção. Se tiver algum momento torsional, fatalmente vai ter uma fratura. E foi o que aconteceu. Com a queda da barreira, tuvo um remoinho e essas células rodaram. Como rodaram, elas saíram de seu eixo, porque elas estão todas alinhadas com um pino de 8 polegadas que fica lá atrás em terra, em uma fundação onde inicia a começar a correr a 3. Sai fora do alinhamento, fatalmente vai ter uma torção, aí eu tenho um momento de rotação, a estrutura espacial não está feita para isso, para momento de torção, e aí ela cede, ela vem embaixo. O chip loader que está lá em cima, ele perdeu o equilíbrio. Por quê? Porque o chip loader é um elemento que está solto, ele corre em cima de um trilho, não tem nada segurando ele. O que segura ele é o próprio peso dele. Se tiver alguma oscilação para um lado ou para outro, ele fatalmente vai tombar. E mais ainda, o chip loader da Anglo, que era um chip loader mais moderno, mas que era completamente diferente ao nosso. O nosso centro de gravidade era muito mais baixo. O centro de gravidade desse chip loader da Anglo era muito mais alto que o nosso. Ele tinha muita menos estabilidade. Mas não foi por causa disso que caiu, não. Caiu porque verdadeiramente teve uma fratura lá embaixo, na estrutura espacial. É a mesma coisa que um prédio, que uma casa. Se falha as fundações, não adianta que o resto venha embaixo. É um negócio muito simples. Eu vou colocar aqui, para vocês verem, eu coloquei tudo isso no Tricalc, para ver onde que estavam os momentos máximos de tração e compressão, e verdadeiramente aquilo que eu desconfiava sempre, está em cima da estrutura espacial. Vocês podem ver que tem umas barras diagonais aqui, em cor diferente, e aí está o momento máximo de torção, de pressão. Repito, se for axial, não tem problema nenhum, ele hubiese aguantado. O grande problema é de rotação. Ele não aguenta o movimento em X, certo? Em rotação. Se tem movimento de rotação, a estrutura espacial plastifica e ela cai. O que aconteceu? Com o movimento repentino da queda da barreira, o pier externo não está amarrado no chip loader, ele não tem nada a ver, ele é solto, é outro elemento. Mas ele estava amarrado no navio. A estrutura toda do pier externo tem aproximadamente 370 toneladas de estrutura contra um navio. Eu não sei exatamente o peso do navio vazio, mas deve ser em torno de 14, 15 mil toneladas. Assim, estamos falando de 400 para 15 mil. Evidentemente que o navio leva consigo o pier externo. O que aconteceu? Tuvo um remoinho, o navio virou para o bordo, para o lado direito, para o oeste, para o lado direito. Terminou de arrancar tudo, porque estava amarrado tudo com cabo. E novamente, isso são frações de segundo, virou para o lado contrário, para o lado esquerdo, estabilizou. E nessa hora ele bateu com o costado na estrutura. Nós podemos ver aqui, na lateral do Sabrina Venturi, esses dois furos aqui que eu medi, tem exatamente 4,50 metros, que é a distância da largura, certo? Da estrutura do apoio do chip loader. Ele bateu e furou. Muitos estudos foram feitos
sondagens, ensaios de campo, ensaios de laboratório, estudos diversos, e acabou ficando materialmente provado através desses ensaios que sim, o solo é um solo especial, que nós vamos chamar aqui de metaestável. E que a ruptura, sim, tinha sido uma corrida ou um flow slide semelhante àquelas que ocorrem na Noruega e na Escandinávia de um modo geral e no leste do Canadá, conhecidas como quick clay. Nenhuma argila é quick clay. Uma argila tem potencial para ser quick clay. Quando acontece o flow slide, o fenômeno se materializa e então a argila é chamada de quick clays. Esses solos têm um comportamento bastante peculiar, porque tendo uma estrutura bastante metaestável, bastante floculada, com alta porosidade inicial, quando da ocorrência de esforços de cisalhamento de pequena magnitude, mas com repetitividade cíclica, como por exemplo quando eles são submetidos diariamente a 2 variações de marés, adicionado à sazonalidade da época de chuvas, eles acumulam essas deformações específicas de cisalhamento e podem entrar em ruptura por um fenômeno equivalente à liquefação estática, fluindo numa corrida de material por grandes distâncias, quase como um fluido viscoso. Bom, e nesse segundo vídeo que foi colocado, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz com a colocação do Dr. Sandroni e um dos outros geólogos que compõem essa declaração. E eles falam que verdadeiramente tuvo uma fluidificação hídrica, certo? No chão. Todos os dois falam, tanto Sandroni quanto outro rapaz, que esqueci o nome dele, certo? Que vem logo a seguir no depoimento do Sandroni. Então, por primeira vez, a Anglo está falando a mesma história, o mesmo capítulo que eu fui informado quando Paulo Barroso veio aqui e me falou em emulsificação de camada. Então, verdadeiramente, tuvo uma emulsificação de camada. Sandroni e outro rapaz que vem logo a seguir, eles informam a mesma coisa, certo? Então, todos nós estamos convencidos de que tuvo uma emulsificação de camada. E vou dizer mais uma coisa para você. Em 2008, a Universidade Federal do Pará, Departamento de Geologia, veio aqui com um convênio com a SUFRAM e fez um bocado de furos na mesma latitude que está o Porto de Santana. Fizeram barreiras, perfuraram, fizeram trincheiras e não aparece nada de argila metastável. Aparece o mesmo terreno que aparece nas fundações de construção da Icônia. Então, mais uma vez, chegamos à conclusão que a argila metastável ela foi produzida, foi fabricada por nós ao longo desses anos. É muito comum em toda a operação de minério de ferro, e muito mais no Amapá, devido à precipitação de chuvas que é intensa, você tem fuga de minério cai no chão, e existe uma prática normal de você juntar esse minério, fazer pequenas pilhas com máquinas pequenas, e aí essas máquinas fazem esse tipo de ajuntamento desse minério num determinado ponto do pátio, e nesses momentos, algumas dessas pilhinhas pequenas ou desse ajuntamento de minério ficavam nessa parte inferior, como já foi falado, que não havia estoque de minério lá, e sim esse ajuntamento dessa sujeira que caía das correias, e num segundo momento você ia lá e colocava esse material no caminhão que voltava para as pilhas. Esse material geralmente era pequenas quantidades. Durante uma operação, durante um mês, você fazia isso com 200 toneladas. Você está falando aí de 10 caminhões no mês, você conseguia retirar de lá, né? Então, fazendo uma proporção e fazendo uma avaliação, um comparativo, uma pilha normal você precisa de 1.000 caminhões, uma pilha pequena de 20.000 toneladas, né? E quando você está falando de uma pilha daquela, você está falando 10 viagens com caminhão.
quer dizer, algo bem irrisório, que ficava, em algum momento ficou realmente depositado na parte inferior, mas que não era minérios destinados à operação de embarque nos navios. Eu vi assistir o último depoimento do Nivaldo Paz e da ANGLO, onde fala que na beira do rio não tinha minério. Não é verdade. Tinha. E não tinha um cone. Eles falam que tem um cone. Não tem um cone, porque cone é impossível de ter. Por que não pode ter um cone? Um cone não pode ter, porque para eu fazer um cone, eu tenho que ter um plano inclinado, tenho que ter uma correia. A correia lança o minério no ar, se precipita, se acomoda ao ângulo de repouso aproximadamente 32 graus, que é o ângulo de repouso do minério de ferro, e aí faz um cone. Mas isso daqui não existia, e nem podia existir, porque é simples. Porque eu tenho que ter uma correia. Se as correias transportadoras, certo? O alemãozinho, que é o único que faz pilha, estava atrás do estaque, que estava quebrado, como que eu vou fazer um cone? Não posso fazer cone porque não tenho esteira. Para fazer um cone tenho que ter uma esteira. O que eu sim tinha é uma pirâmide truncada. Uma pirâmide truncada. A ANGLO é especialista em fazer pirâmide truncada. Nós podemos ver em várias operações no porto, eles colocam o minério no chão com o caminhão e depois com pá cargadeira vão empurrando e vão fazendo o quê? Vão fazendo um tronco de pirâmide, que não tem nada a ver com um cone, tronco de pirâmide. E esse tronco de pirâmide, pelas fotografias que eu tenho, pelos dados que eu tenho, tinha aproximadamente 24 metros de largura por 32 por 12, uma altura média de 6 metros. Dá um total, um volume de 9.984 metros cúbicos. 9.884 metros cúbicos vezes 2,2 toneladas por metro cúbico dá 27.000 toneladas. Então, naquela pilha que vocês falam que não tinha, tinha aproximadamente 27.955 toneladas. No máximo devia ter 30.000 e no mínimo umas 25.000. Isso que está aí. E repito mais uma vez, foi feito com pá cargadeira, não foi feito com correia transportadora. Se foi feito com correia transportadora, eu teria um cone, mas a correia transportadora nunca chegou lá. O Nivaldo Paz fala que na beira do rio não tinha minério. Não tinha, ele sabe que tinha. Mas estavam preparando um navio da UNAGEN para carregar 45.000 toneladas de bitolado. E é evidente que eles colocaram o mais perto possível da moega, pode ver as fotografias, porque era muito mais fácil de carregar, porque eles gastavam menos dinheiro com transporte e, sobretudo, aceleravam a velocidade do navio para ir embora, que era o que interessava a ANGLO. Então, dizer que não tinha minério em áreas desconformes não é verdade. Pode ver as fotos que tem aí, certo? Que não é verdade. Então, isso aqui é a verdade, certo? O pier afundou por culpa única e exclusivamente da falta de cuidado, a falta de zelo, em meu entender, certo? Que a ANGLO teve. Se eles me hubiessem chamado um tempo atrás, eu hubiese alertado para eles o que iria acontecer. Mas eles nunca me chamaram. Mas tudo isso que estou falando, eu falei para a ANGLO. Falei para o diretor da ANGLO.
o diretor da Anglo falou que eu não falasse com ninguém. Estou falando agora pela primeira vez. E ele se trancou com Sandrone e inventaram aquela história que o porto afundou porque teve areia metastável, ou sílica metastável. A sílica metastável foi fabricada pelos próprios navios. Não tenho mais nada, eu espero que esse vídeo, esse meu depoimento, para quem tem direito, serva para alguma coisa. Eu não tenho nada a favor do Itaú, nem da UOL, nem da Anglo, ninguém. Eu apenas estou colocando um depoimento que é a verdade, que é um fato. E a Anglo verdadeiramente foi muito infeliz, largando tudo, nos deixando aqui no Amapá, como falava o caboclo, a ver navios. Uma boa noite e muito obrigado.